Bem, eu fiz a pergunta lá, o que é negociação, né? Seja bem-vindo a este canal. E como é que você vê as negociações no Brasil? Como é que você vê as negociações, né? Na esfera política, na esfera empresarial, na esfera social, na empresa onde você atua ou aí no mercado onde você atua? Como é que você vê as negociações? Você vê negociação no nível ganha-ganha, você vê negociação no nível ganha-perde, muita negociação ganha-perde, perde-ganha, um lado sempre ganhando, o outro lado perdendo. Você vê negociações perde-perde, onde os dois lados acabam perdendo por não saber lidar com os conflitos da negociação, ou um querendo se aproveitar muito e o outro lado se revoltando e saindo da negociação. É este cenário que se apresenta muito para nós. Por que eu dei esse título Negociação para o Mundo Melhor? Nós, no Brasil, que especialmente aqui, precisamos ter melhores negociadores. Esta é a verdade. Nós temos muito maus negociadores, em todos os níveis aí. Então, vai servir aqui para você uma reflexão aí, porque nós precisamos aumentar aí o poder do Brasil em relação a melhores negociadores. Veja, não preciso nem falar no nível da política como é que é, né? Mais negociatas e menos negociação. Mais conchavos, né? Negociações no tipo 2.2, eu vou falar para você o que é isso, né? Às vezes no 1.0 e muitas empresas ainda aí sem aquela compreensão do que é negociação. Claro que temos bons exemplos, graças a Deus, e a ideia aqui é compartilhar esses conceitos de negociação para que cada um de nós seja um melhor negociador. Porque quando você for um bom negociador, você vai ajudar o mercado a se preparar, a estar melhor e a respeitar a outra parte. Quando uma parte no mercado tem muito poder na negociação e a outra é fraca, tem pouco conhecimento, esse acaba abusando desse outro. Então, e esse acaba vendo como uma coisa normal ou se revoltando. Então a ideia é que quando nós temos os dois lados têm bons conhecimentos de negociação, todo mundo ganha. Há um ganha-ganha geral. Então esta é a ideia aqui desse canal também, tá? Você deve estar acompanhando e me passa aí, você pode se inscrever, passar uma mensagem aí que eu vou estar discutindo alguns conceitos aí e alguns cases aí de negociação com você, tá bom? Bom, eu fiz a pergunta lá no vídeo anterior, o que é negociação? Então, o conceito de negociação, por si só, já é uma grande fortaleza. Serve para você, às vezes, usar, inclusive, quando o outro lado estiver te provocando, não estiver querendo negociar, ou está querendo negociar no nível em que você perceba que está tendo uma perda. Você pode usar o conceito de negociação. Em verdade, duas palavras definem o que é negociação. Mas eu faço questão da terceira. E você vai ver o porquê. Então, sendo bem direto aqui, o que é negociação? A primeira palavra é um relacionamento. O que negociação é um relacionamento humano. Entre duas partes ou mais, entre duas pessoas ou mais, entre duas empresas ou mais. As pessoas na negociação se relacionam. Não é um processo como uma licitação. Uma licitação é um processo, né? Lá, coloca lá o governo ou uma empresa, coloca lá para ganhar essa licitação, você precisa ter esses critérios. Então você joga lá com esses critérios, você se inscreve até no envelope e você depois ganha aquele processo. Na negociação não, a gente tem que ligar, tem que conversar, tem que ir pessoalmente, a gente tem que sentar, pode demorar 15 minutos dessa conversa, pode demorar 40 minutos, pode demorar 2 horas, pode demorar dias, meses ou anos uma negociação. Depende do nível. Essas negociações entre países, você já deve acompanhar, demoram anos. Algumas dão certo, a maioria. Algumas não dão certo, a gente vai ver o porquê, inclusive. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é de relacionamento humano. Porque essa é a primeira palavra que define negociação. Quando duas pessoas estão se relacionando, há conflitos, conflito de ideia, conflito de egos, umas querem se aproveitar da outras, conflito de humor, mau humor, conflitos de interesses, né? Então vai haver conflito. Quanto mais a gente souber harmonizar esses conflitos para chegar ao final da negociação, melhor. A segunda palavra que define o que é negociação é acordo. Aliás, é essa palavra que define negociação. Há um relacionamento. O objetivo desse relacionamento é chegar num acordo, né?
Então, quando há acordo, nós falamos houve negociação. Não houve acordo, não houve negociação. É por isso que tem o famoso aperto de mãos lá entre as pessoas que estão numa negociação, porque é o simbolismo de que chegou-se a um acordo. Se não houver o acordo, não houve negociação, houve a primeira parte, apenas o relacionamento, a tratativa, mas não fechou a negociação, que é o acordo que fez. Então, isso é a definição clássica de negociação, já ela por si só é importante. Mas eu faço questão de colocar a terceira palavra, eu disse, porque esse acordo deve ser, nos dias de hoje, mais ainda, ganha-ganha. O que é esse ganha-ganha? Você já deve ter ouvido falar. E melhor ainda, eu defendo o ganha-ganha 5.5. Já eu explico um pouquinho mais. Mas o que é o ganha-ganha? A negociação tem que ser bom para ambas as partes. O ganha-ganha significa dividir ao meio. Então fica com metade do negócio e a outra metade. Não, não é isso. Não é tão simples assim. Sempre um lado vai ganhar mais. Quem estiver mais preparado. Quem estiver mais com melhor planejamento, quem estiver mais maduro para a negociação. Então é natural isso, é evidente. Por isso que dois lados bem preparados acabam tendo ganhos mútuos melhor. Mas um lado sempre vai acabar ganhando mais porque está mais preparado. Mas ainda deve ser ganha-ganha. Essa pessoa que está ganhando tem que respeitar a outra, que ela pode lutar e deve lutar pelo ganho dela. Quando ela sentir que tem um ganho, fecha a negociação, não tenha dúvida. Porque se não houver isso, às vezes acontece o ganha-perde. Então esta parte força muito o outro lado e faz o famoso ganha-perde, goela abaixo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Nos meus cursos eu gosto de dar o exemplo da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial só aconteceu por uma má negociação ao final da Primeira Guerra Mundial, né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, você dá um Google aí e vê Tratado de Versalhes. Resumindo, a ópera aqui é mais ou menos isso. Quer dizer, os alemães no final da Primeira Guerra Mundial foram condenados lá e os três que ganharam, Estados Unidos, Inglaterra e França, forçaram os alemães a assinar o famoso Tratado de Versalhes, em que os alemães, ao assinar aquele acordo, durou mais de 3 meses a negociação, e assina, não assina, assinou, mas claro que esse lado sabia que estava sendo muito duro, que o outro lado estava perdendo, esse lado não queria ceder, mas acabou cedendo, porque a data limite da negociação estava chegando, e aceitou, e evidentemente que a Alemanha caiu muito no seu poder aquisitivo, as pessoas começaram a sofrer muito, o país entrou num nível muito baixo aí, e muito alto de sofrimento, evidentemente, por diversos fatores, e eu costumo dizer, né, e historiadores dizem que foi exatamente por causa dessa má negociação, uma negociação ganha-perde, que houve a Segunda Guerra Mundial. Bom, a gente vê isso no mercado diariamente, quando uma empresa força muito um fornecedor, e esse fornecedor às vezes procura se vingar da empresa, ou quebra, né, ganha-perde, ou esse fornecedor às vezes quebra, vai à falência, ou às vezes procura se vingar. Depois eu vou tratar alguns desses assuntos. Então, ganha-ganha é o melhor. Evidentemente, cuidado com o ganha-perde e cuidado com o perde-ganha. Tem gente que entra na negociação, evidentemente, admitindo uma perda, mas às vezes sem planejar o ganho lá na frente. Então, é claro, tem empresas que para ganhar o mercado, às vezes dá produto gratuito, por exemplo, para entrar no mercado. Então, tem uma perda ali durante 1 mês, 2, 3 meses para ganhar o mercado, mas tem que ser muito bem desenhado o ganho. Porque se você vai perdendo muito negociação e não está desenhado e não tem uma ação prática para recuperar esse ganho, você acaba quebrando. Essa é a verdade. Então, há o famoso perde-ganha. Quando bem planejado, vale a pena. Quando não, você quebra. E se não tomarmos cuidado, a gente vai por uma consequência desse tipo de negociação, que é o perde-perde. Acho que ninguém vai para uma negociação pensando no perde-perde. É uma consequência, então eu não digo que é um tipo de negociação, mas é uma consequência quando a negociação, o relacionamento não vai bem. Então as duas partes acabam perdendo tempo, perdendo recurso, uma se vingando da outra, então isso não é bom, né? Combinado? Então esse é um bom conceito de negociação. É um relacionamento cujo objetivo é chegar num acordo, um acordo que seja bom para ambas as partes no nível 5.5. Esse é o melhor conceito, o melhor estilo de negociação, negociação 5.5. O que é negociação 5.5? Você
que já pediu o meu livro, você vai perceber que está lá, é um capítulo dos livros, mas no próximo vídeo eu vou desvendar esse mistério de negociação 5.5.